Bom dia, quase boa tarde. Hoje a gente está dando início às nossas lives semanais. Toda terça-feira, 10 para meio-dia, a gente vai fazer uma live de clínica. Normalmente a gente faz uma enquetezinha nos stories e define o tema. Aí o tema de hoje foi modificado um pouquinho, porque colocaram uma sugestão de fraturas e, quer dizer, acho que foi estabilização de fraturas e eu resolvi falar da estabilização de fraturas a campo, porque é uma coisa que eu já tive várias experiências e deram certo. Ninguém acreditava, todo mundo queria sacrificar os animais. Teve animal que eu tive que fazer sozinha, que não tinha gente nem para segurar o cabresto. Aí eu levava meu pai, meu filho, amigos, conhecidos, vizinhos para poder ajudar. E a gente derrubava cavalo, fazia gesso nele deitado. É uma missão, mas vale a pena porque dá certo. E com a experiência, eu penso nos próximos passos, que a gente de repente vai ter sucesso também. Então, para começar, eu vou contar só uma historiazinha breve, que quando eu fiz vestibular para fazer veterinária, eu queria trabalhar com reprodução. Eu achava o máximo aquilo, reprodução, fazer embrião e nascerem os potrinhos, e achava isso lindo. Só que eu tinha uma égua, quarto de milha, que eu corria a prova de tambor e baliza, sempre montei, fiz aula de equitação, de salto, e por acaso a minha égua, que já tinha mais ou menos uns 8 a 10 anos, não me lembro, era Invest Trouble o nome dela, estacou, que é, para quem não sabe, é se jogar para trás, você amarrava ela, se jogava para trás. O cabresto arrebentou, ela caiu e fraturou a tíbia. Aí um veterinário foi atender e falou que podia tentar fazer uma cirurgia, mas que a chance de sucesso era muito pequena e que era extremamente caro. E de um dia para o outro ela veio a óbito, que rompeu a artéria, e ele falou que isso podia acontecer. E nesse momento eu resolvi, na minha inocência de estudante, falei, agora o que eu vou fazer na veterinária é resolver as fraturas dos bichos. Isso tem que ter um jeito. As pessoas que não estudaram o suficiente, mas tem que ter um jeito. E ao longo da faculdade, eu me deparei com um caso, num estágio lá no Jockey Clube Brasileiro, de um garanhão que levou um coice e fraturou o húmero. E foi para a cirurgia, colocaram placa, pino, veio um ortopedista, a gente passou a madrugada inteira com o cavalo na cirurgia. E na hora que ele foi levantar, depois da anestesia, aquilo arrebentou e eu saí para tomar um café, feliz da vida de estar vendo aquilo, e quando eu voltei, o cavalo já estava morto, eles já tinham sacrificado. E falaram que o cavalo tentou levantar e quebrou tudo e resolveram sacrificar. Aí aquilo para mim foi assim, uma decepção. Eu falei, não é possível, isso tem que ter uma solução. Aí comecei a estudar e realmente as coisas eram muito caras. Você tinha que ter talha para levantar o animal, manter suspenso. Eles descreviam um monte de procedimentos muito complexos e caros e difíceis de conseguir a campo. Aí um belo dia eu estava no Aras, mexendo com reprodução, veio um potrinho, filho de uma receptora, e conseguiu passar embaixo da cerca e acabou ficando com o pé preso, o metatarso. Fez tipo uma alavanca ali e quebrou. Aí aquilo deu um estalo e ele já saiu com aquele pé pendurado, sem conseguir pisar no chão. Ele era bem novinho, devia ter aí uns 60, 90 dias. Falei, caramba, mais um bicho fraturado e numa bobeira. Aí perguntei, vamos sacrificar? Mas não tinha remédio, enfim, e não tinha a máquina para cavar o buraco, para enterrar. Aí o gerente do Aras falou que iria sacrificar num outro momento. Fui embora. Uns 2 meses depois, eu vejo o potro de novo lá.
com a receptora e andando normal, com um calo ósseo no metatarso imenso e andando normal. Aquilo me deu assim a luz da vida. Falei, não, se isso calcificou sozinho, solto no pasto, sem nada. Eu ainda perguntei se era aquele potro mesmo. Ele falou, a gente foi deixando pra lá, amanhã sacrifica, amanhã faz. Ele simplesmente se resolveu sozinho. Aí começaram a aparecer casos. Para mim, o primeiro caso foi de um garanhão, 1/4 de milha, treinando para vaquejada. Ele pisou fora da pista, que foi até o raio-x, a imagem radiográfica que eu coloquei na publicação da chamada da live hoje, estilhaçou a primeira falange. E aí eles ficaram naquele negócio, a gente não vai mandar para cirurgia porque ele não vai voltar a correr, mas pelo menos para reprodução eu queria que ele servisse, a cirurgia é caríssima, como é que ia refazer aquilo ali? Aí eu perguntei pro dono, falei, vamos tentar imobilizar? Aí tá bom. Peguei algodão, atadura, cano de PVC, cabo de vassoura, fui colocando várias camadas, peguei aquela fita prata silver tape, coloquei em volta de tudo e outra camada. Aí fui na loja de material de construção, comprei um saquinho de gesso, porque a gente não tinha aqui acesso à atadura gessada, igual usa de humano. Misturei aquilo com água, botei por cima de tudo, depois de uma camada de atadura, e virou um bloco de gesso duro. A gente encheu a baia dele de areia, isso aí devia ter um meio metro de altura de areia na baia dele. E ele ficou bem assim. Aí eu comecei a desenvolver melhor essa contenção, né, do gesso. E se o animal ficasse bem, eu ia mantendo ele daquele jeito ali sem mexer. Se ele começar a ficar com febre, parar de comer, esse tipo de coisa, aí realmente é difícil a gente manter um animal vivo em sofrimento. Eu particularmente sou contra. Então, lá, quando eu fiz estágio na Inglaterra, a gente teve acesso a um cavalo que teve uma fratura completa de húmero. E ele ficava na baia, com a cabeça para fora, com 2 cabos saindo do cabresto, que ele não podia nem virar para um lado e nem para o outro. Ele ficava parado, estático, e ninguém fez cirurgia, ninguém botou placa, nem parafuso, nem nada. Porque o que acontece? O próprio osso do cavalo não aguenta a pressão dessa placa de humano. Você tem que desenvolver uma coisa assim que recubra o osso inteiro. Eu sinceramente não sei como deve ser isso. É um mercado que ainda tem que ser descoberto. Mas eu acredito muito que a gente vai conseguir descobrir um jeito cirúrgico para o cavalo voltar até a ser atleta. Mas esse cavalo ficava sedado com a cepromazina e esse gesso, né, era trocado a cada 3 dias. E uma dessas vezes que a gente foi trocar o gesso, eu fui decorando o que eles botavam lá. E primeiro, eles botavam aquela proteçãozinha igual de gente, que é como se fosse uma atadura em forma de cano. Botava essa camada primeiro, colocava uma camada de algodão, aí a atadura. Fazia uma liga para proteger mesmo a pele, o couro. E eles botavam várias camadas. Existe um rolo de algodão que é para gesso humano. Então dá para usar também. Eu tenho um cliente que é ortopedista que já deixa esse material no Aras. Então ele teve uma potra que fraturou o metacarpo. E até tem a publicação dela aí, depois vocês deem uma olhada. Eu vou falar de cada caso desses que eu publiquei.
hoje ainda, só que agora o início é só um apanhado mesmo. E aí eu já pego até emprestado com ele às vezes, quando eu não tenho material, porque até na farmácia você quer imobilizar um membro de um cavalo. Às vezes, como eu moro numa cidade pequena, não tem nem a quantidade suficiente para o membro. Então, a gente tem que se virar. A conclusão das histórias é que você tem que ter duas coisas: criatividade e se virar. Porque não tem muito jeito, mas eu vou ensinar o jeito que eu faço, que já deu certo algumas vezes. E aí eu fiquei muito empolgada em falar nesse tema para vocês poderem fazer e depois me dizer se deu certo ou o que mais que vocês inventaram que também deu certo, que aí eu faço e aí cada um vai melhorando uma coisa, no final das contas a gente avança muito mais, né? Porque eu tenho um caso, depois de um tempão outro caso, depois outro, e aí não dá para fazer aquela evolução rápida e a gente acaba até esquecendo que já fez. Mas depois eu vou até responder as perguntas, se vocês puderem mandar aqui, ó, nessa interrogaçãozinha, depois eu abro a caixa e vou respondendo. Mas esse cavalo da Inglaterra, eles colocaram uma fatia mesmo de um cano de PVC bem alta até lá em cima, aqui no alto da paleta do cavalo. Depois de fazer esse monte de camada de fita e algodão atadura fita, e botaram por fora a fita mesmo, esparadrapo. Botava um monte de camadas que ficava muito firme realmente. Aí, me baseando no que eles faziam lá, e usando meu pai, que é engenheiro mecânico, eu fazia desenhos do que deveria ser o ideal, e meu pai tentava fazer alguma coisa parecida com o que eu inventei. E um belo dia, andando por essas roças aí da vida, a gente viu um monte de cano da SEDAI, aquele cano azul de tubulação da SEDAI. Aí é claro que eu não ia roubar o cano no meio da estrada, né? Fui na SEDAI e perguntei se eles tinham um cano velho, quebrado, porque é um cano com a parede bem grossa. Aí, ao invés de colocar o cano de PVC, eu ia colocar aquele cano, aquele pedaço de cano. Só que ele é muito pesado e não dá muito certo também para você moldar. Aí meu pai conseguiu uma máquina que esquenta, tipo um secador de cabelo, para conseguir moldar um pouco aquilo ali. Então, depois que a gente faz a primeira imobilização, você ainda consegue fazer um molde bem mais duro para firmar ou por trás ou pela lateral, dependendo de como for a instabilidade daquele membro. Você ainda consegue, depois de gesso, depois de tudo, colocar isso. Porque quando a gente termina de engessar, a gente fala pro cavalo, não se mexe, porque o gesso tá mole. E ele não tá nem aí. E o gesso não para durinho do jeito que ele deveria ser. Então a gente tem que fazer por baixo uma estrutura que fique firme para colocar o gesso por cima depois. Aí o negócio fica muito firme, fica muito bom. Só que um detalhe muito importante é você manter esse bicho totalmente imóvel. Ele tem que ficar amarrado 24 horas, não pode ficar solto. Isso foi um erro gigante que eu cometi com essa potra, que o pé estava todo arregaçado, foi a coisa mais horrível que eu já vi. E ela nem parecia ter dor. O cotoco de osso, ela apoiava no chão igual um pirata. Ela apoiava aquilo no chão para descansar o outro pé. Porque o nervo dela estava arrebentado, então ela não sentia dor dali para baixo. Eu podia mexer à vontade. Estava cheio de miíase no primeiro dia que eu peguei. Aí eu lavei aquilo tudo, esfreguei e ela não tinha nenhuma reação. Ela tinha reação se eu esbarrasse nela acima dali, daquela ferida toda. Ela tinha até a reação de tirar porque se assustava na hora que eu encostava. Mas depois que ela acostumava, não se mexia mais.
Então, era um animal que para mim tinha um potencial gigantesco de ficar viva. Mesmo que criasse uma nova articulação naquilo ali, por ser muito instável, só dela ficar viva, de repente, servindo para reprodução, era uma fêmea. E a título de teste mesmo, se ela estivesse bem, eu ia manter ela viva. Mas, então, vamos falar, eu fiz um roteirinho aqui, para não sair falando tudo perdido por aí. E aí vamos começar falando do garanhão, como que eu fiz a estabilização dele. Só um minutinho. Oi, Vera. Ah, tá. É minha filha aqui, gente, 4 meses. O primeiro caso que foi do garanhão. Foi o primeiro caso que eu fiz, então eu não tinha inventado esse negócio do cano, nada disso. Eu só, por acaso, vi, aí chamei com urgência o veterinário para fazer raio-x, porque o proprietário queria realmente saber o que tinha ali. O vídeo que eu botei na postagem foi o primeiro vídeo antes de saber o que ele tinha. Outro veterinário tinha visto, falou que achava que não estava fraturado. Aí ele me chamou para examinar, eu palpei aquilo e já fez aquele barulho de caco de osso. Falei, olha, eu posso estar enganada, mas parece que está estilhaçado. Aí o outro veterinário que faz raio-x foi no dia seguinte, fez o raio-x e falou assim, ó, não tem jeito esse cavalo, é sacrifício. Aí o cavalo bem, comendo, tudo normal, eu olhei para a cara dele e falei, beleza, vamos tentar imobilizar. Conversei com o dono, aí ele falou que ia tentar, acreditava, né? A baia já era de areia, a gente só encheu bem mais, porque a areia faz uma distribuição do peso do cavalo e evita a laminite no outro membro. Esse cavalo não teve nem pulso na outra mão, porque em fratura de anterior, 70% do peso do cavalo é nas mãos. Então, quando você não pode pisar com a mão fraturada, ele joga o peso todo na outra mão. E isso faz a laminite do membro contralateral. Então, você tem que ensinar para alguém todo dia a ver o pulso, se você não for ficar voltando lá. E se começar a ter pulso, você entra com medicação para laminite e gelo direto. Isso é para outra live, esse assunto laminite, que eu acredito que todo mundo vai concordar também, que é muito comum. Mas enfim, fui na loja de material de construção, na papelaria, peguei o cotoquinho de cabo de vassoura, o cano de PVC, coloquei uma camada de algodão, ele não tinha nenhuma ferida, né, aberta. Então, eu coloquei a camada de algodão, atadura, bem grossa, fiz uma liga bem firme e o que a gente tem que evitar é de deixar alguma parte do couro mesmo em contato com a parte dura que a gente colocar para imobilizar. Então, você faz, se precisar fazer mais camadas de algodão e atadura, faz. Esse cavalo, eu fiz 2 camadas, algodão, atadura, bem firme. E tem que fazer uma liga bem feita, para não ter risco de ficar pressionando o tendão, porque aí você gera outro problema no cavalo. Depois dessas 4 camadas, né, algodão, atadura, coloquei uma camada de esparadrapo. E essa camada de esparadrapo era para prender o cano de PVC na atadura. Então, eu coloquei, primeiro eu boto assim, aqui tá o pedaço do cano que eu ia colocar. Eu boto aqui em cima, no meio e embaixo. Depois, passo no membro inteiro a fita, para não ter risco de escorregar. Aí depois, eu peguei um cabinho de vassoura, botei do joelho até aqui a ponta do casco, porque eu queria que ele pisasse
com o cabinho de vassoura no chão e não com o casco, porque quanto mais imóvel, maior a chance daquilo cicatrizar, calcificar, né, que é a cicatrização do osso, mais rápido. Então, quanto mais imóvel, mais rápido aquilo calcifica. E por cima do cabinho de vassoura, botei também a camada de esparadrapo e depois venho com a atadura. Aí sim eu começo lá do casco, vou enrolando com bastante pressão, porque já tem um monte de coisa dura ali embaixo. Você pode apertar que até chegar lá dentro em estrutura de tendão, ligamento, é um monte de camada e ela afrouxa, então você pode apertar mesmo. Por último, peguei o gesso, que era gesso de parede mesmo, um saquinho de gesso, misturei com a água, com a mão mesmo e esfregando aquilo ali e ficou duro. Nunca mais troquei esse gesso até calcificar, eu não precisei mais trocar. Ele ficou direto nessa baia, não ficou amarrado também. Comia, a gente deixou ele só com um Tifton verde à vontade. Cortou a ração para ele perder peso. E mesmo assim, ele ficou lindo, não emagreceu, comia muito bem. Entrei com medicação para dor, ele tomou o DMSO, Dimesol, aí por uns 10 dias e só. A gente foi avaliando ele, não teve febre, não teve pulso na outra mão e ele ainda foi vendido porque ele era de uma linhagem muito boa e foi vendido. E ficou solto no pasto normal, sem o gesso. Esses animais são reais, se vocês quiserem conhecer, eles ainda existem. E aí, o outro caso depois desse. Um cliente meu que é ortopedista me chamou porque a potra primeiro se machucou. Ela estava solta e se machucou. Não estava aparecendo fratura nenhuma. Também a gente não pediu raio-x. Ela só se machucou como qualquer ferida normal. A gente fez o curativo, fez a liga. No dia seguinte, ele me liga de novo: Joana, acho que vai ter que sacrificar. Fui lá, tinha uma fratura completa do metacarpo. Aí conversei com ele, perguntei se ele ia querer fazer o raio-x. Ele não precisa fazer, a gente está vendo que está quebrado e a potra muito bem também. Claro que sentia dor, mancava, mas a gente lavava a ferida dela. Tem aí a publicação dela, o vídeo dele lavando, e aí foi mais fácil ainda de imobilizar, porque eu já tinha tido a experiência com o cavalo. Eu falei, se um cavalo já mais velho, ele era novo, mas ela era uma potra de uns 7, 8 meses, que a taxa de recuperação é muito maior. Vamos tentar imobilizar de novo. Só que o caso dela tinha uma ferida. Aí eu não sabia como é que essa ferida ia se comportar ali naquele ambiente, já que a gente tinha que deixar fechado o maior tempo possível. E conversando com o médico, o ortopedista, dono dela, ele falou, vamos acompanhando pelo cheiro. A gente enfia alguma coisa ali pra dentro, um algodão, um pauzinho, alguma coisa assim, e cheira. Se tiver com cheiro de podre, de necrosado, a gente abre e troca o gesso. Se não, a gente vai deixando, porque aí você tem que pensar no que vai matar primeiro. Qual é a prioridade? É a calcificação ou é fechar a ferida? Quanto tempo uma ferida vai levar para matar um animal? Então, claro que a gente entrou com antibiótico, e aí foi antibiótico mesmo pesado. Fizemos gentamicina, penicilina por 7 dias e anti-inflamatório meloxicam. Porque potro eu não gosto de usar nenhum outro anti-inflamatório. Inicialmente eu uso meloxicam. Se não for o suficiente, eu até entro com outro, mas ao mesmo tempo entro com omeprazol. Eu já perdi potra depois de tratar ela 2 semanas e ela melhorar. Do nada morreu. Na hora que eu abri, era uma úlcera gástrica rompida.
que causou uma peritonite e ela morreu. Então, nunca mais eu deixei de dar o omeprazol para potro. Potro faz muita gastrite por essa manipulação. Então, o dela já foi mais do que suficiente. A gente também colocou numa baia, não teve areia. Ela ficou numa baia com bastante cama mesmo. Era de terra a baia, então a gente afofou aquela terra e colocou mais serpilha ali em cima e ficou bem fofa. E uma baia bem pequena para ela ficar bem restrita. E a ferida dela eu coloquei rifamicina, spray de humano. Botei uma pomada qualquer que eu comprei lá com antibiótico na farmácia. Botei a gaze, aí coloquei algodão, atadura. Passei uma fita dessa prateada silver tape, que não é silver tape é o nome da marca. Mas para não passar a secreção pro gesso e ficar molhando o gesso. Mais uma camada de algodão, mais uma camada de atadura. E aí eu já tinha visto esses canos da SEDAI. Pedi pro meu pai para fazer, não foi a primeira imobilização dela que a gente usou. A primeira a gente usou o que tinha no ar, cabinho de vassoura, de madeira. E quando eu vim para casa para preparar essas tabletinhas aqui, que eu falei que eu ia ensinar aqui na live, essa aqui, ó, foi exatamente essa que eu usei na potra. Ela tá até, ó, com marca aqui, ó, do gesso dentro, com cola da fita, ó. E a gente fez exatamente assim. Esse tamanho cabe na canela de cavalo adulto e de potro. Aí eu coloquei esses dois aqui lateralmente e peguei o mesmo cabinho de vassoura que funcionou para o cavalo e coloquei pela frente. Então eu fiz do mesmo jeito, algodão, atadura, fita para impermeabilizar, algodão, atadura e o esparadrapo, fita crepe também já usei. Porque gasta muito, a gente gasta um rolo inteiro de uma vez só no cavalo. Fita crepe eu também usei nessa daqui para prender assim, ó, uma de cada lado. Aí você passa a fita em volta dela todinha e depois pela frente. E uma coisa importante, não coloca as duas e prende ao mesmo tempo. Você tem que colocar uma, prender aqui, porque senão ela roda. Também já aprendi isso. Então você coloca uma, mesmo que você coloque assim uns quatro tiras do esparadrapo, ou da fita crepe, ou da fita que você for usar, depois você coloca do outro lado, e aí sim você coloca a fita em volta de tudo até em cima. Aí bota o caninho de vassoura pela frente e também prende separado disso aqui. Primeiro, eu deixei um tantão assim, para baixo do casco, para ela poder pisar na madeira e não pisar com o casco no chão, porque isso faz movimentar a fratura lá dentro. Mas não aguenta, não tem nada que aguente o peso do animal. Eles vão pisando e vai subindo. Mas de qualquer maneira, tem uma hora que para. Então vale a pena deixar um tantinho a mais do casco, porque vai subindo até um limite. Só tem que tomar cuidado para a hora que sair lá em cima, a bundinha do cabo de vassoura não machucar a pele. No joelho não tem esse problema, porque o joelho zootécnico, ele dobra para frente. Então, ele vai ficar sobra aqui. Mesmo assim, você pode colocar um bolinho de algodão e embrulhar com fita na ponta para na hora que ela esticar o membro não machucar ali em cima. E ela ficou assim 60 dias. A gente tirou o gesso, não fez raio-x em momento nenhum. Soltou e ela ficou muito bem. Ela já quis sair correndo, eu quase infartei achando que aquilo ia quebrar tudo de novo, mas não fraturou, não fez nada e ela hoje em dia está sendo montada. Eu vou depois fazer um vídeo dela montada, porque ela anda normal. Ela primeiro ficou com uma hiperextensão do boleto. O boleto dela quase encostava no chão, da mão que ela ficou forçando, né? Do membro contralateral.
Mas isso também já evoluiu e ela ainda tem diferença. Mas eu acredito que com o exercício... E por último, teve essa potra. Estão me ligando aqui, gente, isso não é hora de me ligar. Por último foi a potra que eu coloquei aí nos stories, que foi esse pé mais horroroso que eu já vi. Desculpa, estão me ligando. Essa potra simplesmente veio assim do pasto. Ela é de um aras que eu ia dia sim, dia não, praticamente toda semana. E um belo dia eles me chamaram só para olhar ela, para ver, já assim, falando assim, ó, tem uma potra ali que você tem que sacrificar. Aí eu fui olhar, era essa potra com esse pé todo arregaçado que eu nunca vi, tão horrível na minha vida, assim, ao vivo, né? E ela estava muito bem. Aí eu fiquei pensando, eu podia tentar fazer alguma coisa. Eu pensei, vou cortar fora esse pedaço que ficou grudado e ver se ela sobrevive, se cresce um tecido de granulação em volta desse osso e fecha. Ou de repente a gente serra o osso depois, faz uma anestesia geral a título de teste mesmo. Só que a irrigação estava toda preservada ali e eu perguntei para esse médico, que a gente já tinha passado pela situação da fratura com a potra lá dele de 8 meses, tirei foto, mandei para ele, perguntei, falei, se um osso tiver só colado, encostado do lado do outro, ele calcifica? Aí ele falou, calcifica. Falei, então eu vou tentar fazer isso, vou tentar imobilizar de um jeito que o osso, aquele osso de cima estava assim, né? Eu ia tentar colocar o outro osso aqui, querem me ligar de qualquer jeito, ia fixar ali. E ninguém quis me ajudar. As pessoas não conseguiam nem olhar para ela. Os funcionários do Aras chegavam até o curral ali e eu que tinha que entrar e fazer tudo, porque eles passavam mal de ver. Aí até que eu consegui arrastar um para lá comigo só para segurar ela no cabresto. E eu levei, né, a atadura, algodão, fiz essa coisa arada toda. E quando eu cheguei 2 dias depois, estava tudo pelo chão. Não tinha parado nada no lugar. E estava lá pendurado naquele pé dela. Aí eu tentei várias vezes imobilizar aquilo, mas era muito instável. Eu falei, pai, eu preciso de uma coisa que fique acima do jarrete dela, que prenda lá em cima para ela não conseguir tirar. Aí a gente tentou fazer com esse cano da SEDAI, mas ele era muito pesado. Apesar dele ficar perfeitamente preso no lugar, ele era muito pesado. Ela não conseguia nem tirar o pé do chão. Só que aí eu precisaria ter deixado ela presa. Como nenhum funcionário do Aras queria mexer com ela, só eu podia ir lá fazer as coisas. E a cada 2 dias. E aí eu ia segunda, quarta e sexta e passava o final de semana ela lá. E quando eu chegava na segunda já estava tudo caído, não consegui estabilizar aquilo ali. Mas toda vez que eu ia, ela estava bebendo água, comendo, eu lavava o coxo dela. E aí eu vi que a maior dificuldade para você tratar a fratura é alguém acreditar em você. Porque a cultura é tão forte de que fraturou sacrifica que eles não acreditam. Por isso que eles não ficam tratando um bicho que eles acham que no final de todo o trabalho e todo o gasto vai morrer. O dono, eu nem cobrei do dono por isso, eu só falei com ele, olha, o que eu gastar de material você paga? Ele falou, pago, mas não vou. E eu pensei assim, a conclusão desse caso. O que acontece? Primeira coisa, o animal que vai decidir se ele vai ser tratado ou não. Tem animal que não aguenta a dor. E
E uma forma de você tirar a dor que eu pretendo testar é fazer a neurectomia. Em casos assim que é só para a sobrevida do animal, que não é para ele voltar a ser atleta nem nada, você só quer fazer uma coisa a campo, sem gastar muito, você pode testar fazer uma neurectomia para conseguir mobilizar aquilo ali de uma forma que ele pise com a estrutura no chão e não com o casco. E a segunda coisa, as pessoas que se propuserem a ajudar têm que estar lá todo dia comprometidas em manter o animal comendo e bebendo e fazendo a medicação. Essa potra, essa última potra, morreu de uma forma assim terrível, porque eu passava lá no curral antes de ir pro Aras. Aí um belo dia eu cheguei e não vi. Eu via ela deitada ou em algum canto do curral, descia, fazia o curativo, trocava, ou se não precisasse trocar, eu botava mais uma camada de gesso, só dava uma reparada por cima do que já tinha. E nesse dia eu não vi nada lá. Aí eu falei, morreu, né? E eles enterraram, só que eu já tinha me apegado ao animal em si e nem perguntei naquele dia. Aí 2 dias depois, o funcionário falou assim, ó, ela morreu. Falei, eu sei, eu passei lá na segunda-feira e eu vi que ela não estava lá, que ela tinha morrido. Ele falou, não, ela morreu hoje. Falei, não pode, mas eu passei lá segunda-feira, não tinha nada. Então, o que eu imagino que ela ficou lá caída, ninguém levantou ela para beber água e comer, e de repente ela já estava assim desde sábado, por exemplo, e ficou sábado, domingo, segunda, terça e foi morrer na quarta, que foi quando eles viram. Então, assim, foi uma coisa horrível. Então, se não tiver alguém que acredite em você e vá tratar do animal, porque nem levar para o Aras eles quiseram, porque eles queriam só que sacrificasse logo e pronto. As pessoas, não tem nada de errado com isso. Não é todo mundo que aguenta ver um pé daquele, uma situação daquela e não acredita realmente que vai ficar bom. Eles acham que tem que acabar com o sofrimento do bicho. Não é maldade da parte deles. Eu não penso que seja. Mas se você não tiver alguém responsável, é melhor sacrificar. Ou você se comprometer a ir lá todos os dias. E o ideal é você ir de manhã e de tarde, porque o caso dela já era muito grave. Os outros casos não, apesar de serem fraturas completas, eles estavam bem sozinhos. Então você podia ir lá uma vez por dia olhar para ver se eles estavam só em pé e comendo e bebendo. Mas o dela não. Então, a pessoa é muito importante, acreditar em você é muito importante e você não ter desculpa. Você vai encontrar todas as dificuldades. Você vai pensar assim, olha, vou ter que derrubar esse animal de novo, mas eu vou ter que sedar de novo, vou ter que levantar numa talha. Eu já tive cliente que ficou com égua num tripé suspensa por 1 mês e o tripé caía, a égua caía, aí eles queriam desistir. A dona me chamou para ir lá, falou assim, olha, vamos sacrificar, não é melhor sacrificar? Aí eu olhava para a cara da égua, a égua olhando para minha cara assim, cadê minha comida? Falei, como é que eu vou sacrificar um bicho desse? Você acaba que o bicho fala com você, ele demonstra que ele não está ali entregue. Ele fala assim, eu quero viver. Esses animais que eu peguei queriam viver. Eu não acho que eu deveria ter sacrificado nenhum desses. Mesmo tendo perdido alguns, ainda teve mais um caso de um potro manga larga, potro já mais velho, já com mais de 1 ano, que a gente também tentou imobilizar, só que ele tinha mais fraturas, que a gente também não fez raio-x, e isso também é importante. Façam raio-x sempre que possível, mas muitas vezes os donos não querem. Você não vai pagar um raio-x, se você já não tiver, né? Você até pode fazer de graça se você tem um aparelho. Mas você chamar alguém e pagar do seu bolso, não tem como. Não façam isso, pelo amor de Deus.
A veterinária é maravilhosa, mas se você escolheu viver da veterinária, viva da veterinária. Não bote o seu dinheiro, que é para você viver para isso, a não ser que você todo mês separe, não, vou separar esse dinheiro aqui para poder tratar de animais. Pode também, mas viva da veterinária, para você não se frustrar e depois ter que desistir de viver daquilo ali. Você tem que arrumar outra profissão para poder bancar aquilo ali. Não é essa a intenção. Eu sou apaixonada pela veterinária, vivo da veterinária e faço tudo que está ao meu alcance. Você tem que vestir a camisa e saber que você vai passar por muita dificuldade nesses casos de fratura, porque é cultural, é muito difícil você convencer as pessoas. Mas como virou assim um propósito para mim, eu não me importo. O que tiver de barreira vai ser mais uma barreira. Só que pode ser vencendo só mais aquela barreira ali que a situação vai se resolver. Então toda vez que você se deparar com uma dificuldade, pensa que pode ser a última, que vai ser aquela ali e logo depois você vai ter o resultado. Então, o animal caindo, o tripé caindo, se o animal não estiver sofrendo, não tiver com todo o tratamento, ele ainda assim com febre, com taquicardia, sem comer, ou deitado já todo ferido, com úlcera de córnea e fica se debatendo, aí realmente ele não tem como ser a sua cobaia, você ficar tripudiando em cima do sofrimento do bicho. Se ele estiver bem, faça você o seu sacrifício, que é fazer o gesso toda vez que cair ou que precisar trocar, ou se tiver com cheiro de podre lá dentro, você troca de novo e conversar com o proprietário, tentar reduzir o custo. Você pode atender de graça, porque é título de teste. Eu não conheço pessoas que façam assim a campo, que é muito mais barato. Existe um monte de cirurgia já para reparo de fratura que é possível se fazer, só que é caríssimo. Então a maioria não faz, pelo menos na minha realidade, com os animais que eu trabalho, a grande maioria não vai fazer esse tipo de cirurgia. Então, a campo, se a gente conseguir desenvolver pelo menos uma sobrevida, já é maravilhoso. Agora, uma coisa excepcional dessa estabilização de fratura a campo é você conseguir estabilizar para mandar para o centro cirúrgico. Isso daí é mole, entre aspas. Você pode andar com essas barrinhas aqui, ó, quando você souber que vai fazer um atendimento de algum animal fraturado, você já pode levar no carro. Você leva 2, 4 dessa aqui e faz desse jeito: algodão, atadura, fita, algodão, atadura, uma barrinha, fita, a outra barrinha, fita, atadura por cima e gesso de parede, ou aquela atadura gessada. Você mergulha, eu vou até fazer vídeo disso tudo no futuro. Mergulha ela rapidinho na água, espreme e vai envolvendo como se fosse uma liga com essa atadura gessada e depois esfrega para ficar liso. E aí você coloca outra e coloca outra até você achar que ficou bom e seca muito rápido. Só que se o animal ficar mexendo, ele esfarela e não fica duro. Então você bota 2, 3 camadas e vê se não vai ficar tão pesado, por exemplo, se for um potro. Você tem que se preocupar com o peso. Um cavalo adulto, você já não precisa se preocupar tanto, porque a musculatura que ele tem para mover aquilo ali é muito grande. Então não tem problema ficar pesado. Mas eu vou mostrar aqui só para terminar o cano como que é, ó. Esse daqui é um dos canos que você pode comprar também em loja agropecuária ou loja que venda coisa para irrigação. Você compra o cano ou você pode perguntar se eles não tem um pedaço, porque às vezes quebra e eles dão. E tá vendo como que é grosso? Ele não mexe. Ele é muito, eu não consigo nem apertar ele direito. E ainda existe esse aqui, ó.
que é mais grosso ainda. Ó. E desse aqui você pode fazer as barrinhas. Você corta assim. E tá até a marcação aqui, ó. Você vai cortar assim com aquela serrinha amarela mesmo. Aquela serrinha de arco. Corta aqui. Depois você corta aqui a quina, ó. Assim. E depois lá no aras mesmo você pega a grosa de casco e lixa para ficar redondo. Aí você consegue fazer isso daqui, ó. E essa daqui já é desse cano mais fino, porque mesmo assim ela é bem firme, ó. Ela é flexível, mas é muito firme, muito mais do que um cano de PVC. Então, é isso aí. Eu vou ver aqui as perguntas. Ó. Aqui. Além da neurectomia, a neurólise também seria uma opção? Você tem alguma experiência? Eu acredito que seja uma ótima opção. Qualquer coisa que seja para acabar com a inervação daquela região, eu acredito que funcione. Porque essa potra, por exemplo, a gente conseguia mexer em tudo e fazer tudo porque ela não sentia. E se fosse uma fratura mais simples, eu acredito que a gente teria um resultado muito bom. Se precisar também, porque não necessariamente a gente vai precisar fazer a neurectomia ou neurólise, que seja. Mas se o animal começar a ter muita dor, a gente pode fazer para tentar ver se ele aguenta viver, né, naquela condição até calcificar. Porque o nosso desafio é manter o animal vivo até aquilo ali calcificar. Vivo e sem sofrimento. Sem sofrimento algum, é claro que ele vai ter, ele está com uma fratura. E não é igual uma pessoa que você manda ficar imóvel, porque a pessoa, você fala assim, ó, se você se mexer, o seu osso vai sair do lugar, você vai ter que fazer uma cirurgia. A pessoa não se mexe. O cavalo não, ele faz cirurgia e pisa, arrebenta aquilo tudo. Então, a gente não lida com seres racionais, né? A gente tem que ir adaptando, tem que ser criativo, é o que eu falei. Você tem que ser criativo e se virar. Mas, eu respondi? Acho que... Deixa eu ver a outra pergunta. Quanto ao tempo de imobilização com o gesso, você recomenda quantos dias ou depende do caso? Então, depende muito do caso. O ideal é você fazer o raio-x. Aí você vai ter certeza. Mas a maioria das fraturas, isso é orientação do ortopedista. Ele falou que 40 dias a grande maioria das fraturas já se consolidou e você pode tirar o gesso normal. Aí o que eu fiz? Já que não tem grandes males deixar mais tempo, eu deixo 60 dias o gesso. E mesmo assim, hoje em dia eu tiro o gesso e deixo o animal preso, porque como ele está preso muito tempo, na hora que você solta, ele sai correndo, todo feliz que está lá vendo a vida, né? Tá vendo o sol, o caminho. O cavalo não é um bicho que foi feito para ficar preso. Então, o meu medo era dele sair correndo e aquilo não está totalmente consolidado, porque o raio-x é caro e as pessoas não querem fazer, e fraturar de novo. A gente começa tudo do zero, então o risco é muito grande de deixar só 40 dias. Aí eu resolvo deixar 60 dias, e é o que eu assumi como protocolo. Você já usou o gesso sintético, aqueles azuis que são mais leves? Nunca usei, mas deve ser muito bom, porque aqui eu moro em cidade pequena, se tiver gente de outros lugares que tem acesso a isso,
deve ser maravilhoso, deve ser muito bom, principalmente para potro. Eu usei gesso de parede mesmo, em último caso. Eu tenho hoje em dia um gesso aqui em casa, um saquinho de gesso. Porque se acontecer final de semana, eu vou usar o gesso de parede mesmo. Ou então eu pego emprestado nesse Aras, que é aqui perto, é mais ou menos perto da minha casa, deve dar aí uns 5, 6 quilômetros daqui. E passo lá e pego emprestado e levo pro lugar. Mas deve ser muito bom. Nunca usei. Só usei gesso de parede e atadura engessada. Já usou firocoxib como anti-inflamatório não esteroide COX-2 seletivo? Nunca usei. Até eu evito um pouco tirar totalmente a dor, porque as pessoas falavam, né, antigamente, deixa com dor que aí o bicho não pisa, e realmente eu acredito nisso. A natureza fez a gente sentir dor para não forçar aquilo ali. Se está inflamado e a gente precisa que aquilo fique imóvel, às vezes eu uso só quando o animal está muito incomodado, com muita dor. Se ele estiver bem, eu vou intercalando dia sim, dia não, e tento usar o mínimo possível. E não deixar o animal com dor, lógico, que eu também sou contra isso. Mas qualquer anti-inflamatório, e principalmente COX-2 seletivo, é melhor ainda, né? Porque você tem os problemas secundários ao uso prolongado de anti-inflamatório. E também eu acho que vai muito da raça. Uma vez, um cavalo bretão, era um garanhão bretão, com cólica, que começou a se jogar no chão de dor. Ele acabou chocando, eu acredito, porque ele começou a fraturar. Ele se jogando no chão era tão pesado, ele fraturava os ossos dos membros. E foi uma cena apavorante. Nossa, cada coisa que a gente já passou na vida. Realmente eu não estava lembrando desse caso do bretão. Mas eu acredito que ele chocou de dor. Dor da cólica e dor das fraturas. E horrível. Aí também esse veio a óbito, nem vinha caso a questão da fratura, né? Foi a cólica mesmo o problema. Ui, apertei alguma coisa errada. O que mais? Acho que é isso. Tem aqui, amputar funciona. Eu já vi sim, tem um veterinário que eu até tentei pegar o contato da prótese. Tem um lugar que faz próteses sob medida. Eu peguei esse contato para a gente ver se consegue desenvolver alguma prótese para membro anterior e posterior, para ficar mais leve e melhor adaptado, porque essa coisa do cano ficou muito pesado, não deu certo. A gente precisa achar um material e alguma loja que mexa com isso, mas já fica um pouco mais caro, então é para casos mais específicos. Esses casos de receptora ou um potro de uma receptora, o gesso funciona muito bem porque é muito barato, qualquer um paga. Qualquer um prefere pagar R$100 em material do que perder o animal, porque qualquer animal vale mais do que R$100. Mas se aí já for 2.000 uma prótese, eles já não querem, porque também não é garantido. Tem que ver se o animal vai se adaptar àquilo ali. Então tem muita gente que faz cirurgia, amputa. Eu já vi isso há muitos anos atrás, na época que eu montava, nem fazia faculdade ainda. Olha que eu tenho 10 anos de formada, mais 5 de faculdade. Saiu numa revista uma publicação de um garanhão que foi amputado e que vivia normalmente com aquela prótese ali. Hoje em dia isso está muito mais evoluído. Aqui já perdi paciente por falta de auxílio. A gente sempre precisa de alguém que nos ajude, é verdade. Até no vídeo que eu postei, o primeiro vídeo do pé dessa potra, meu filho tá falando no vídeo, eu tirei o som,
mas ele foi junto comigo. Ele ficava segurando a mangueira para mim, para eu poder lavar. Então, quando a gente não tem lá pessoas, a gente pode importar também. Tem essa opção. Mais alguma pergunta? E a questão do priapismo nesse cavalo ceda constantemente com a Cepram? Então, eles usavam uma dose muito baixa de Acepram. Ele não ficava com o pênis exposto. Eu não sei que dose que era, mas ele não ficava com o pênis exposto. Realmente há um risco. Se você der uma dose maior. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quase me fez vomitar hoje. Tem que ter um estômago e dói o coração ver aquilo ali. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se quiserem mandar qualquer dúvida depois, fiquem à vontade. A gente vai publicando o máximo que der, vai fazendo vídeo, tentando passar tudo que a gente sabe para que isso seja feito por muito mais gente, muito mais veterinários. E é isso. Muito obrigada. Até terça que vem, se Deus quiser. Tchauzinho.